Olá a todos, nós estamos dando início às nossas disciplinas de lógica para programação, tá certo? E a gente começa com a primeira pergunta, o que é programação, né? Nós sabemos que o computador é uma máquina, né? O computador é nada mais do que uma máquina programável, né? Então o computador, ele tem uma linguagem própria, que é o que nós vamos ver, tá certo? Programação. Programação é o processo de escrita, teste e manutenção de um programa de um computador. Todo software, todo programa, todo sistema operacional, ele foi programado para que você, usuário do computador, consiga ter uma linguagem com o computador. Você consegue digitar, você consegue ouvir música, você consegue navegar na internet, porque alguém programou, traduziu para escrita, tá certo? Aí aqui alguns exemplos de linguagem de programação que são utilizados hoje. Nós temos a PHP, a Java, a linguagem C. E aqui abre um parênteses, nós temos a linguagem C, a C++ e a C Sharp, né? A C Sharp é o C e aquele jogo da velha. Aí nós temos o .NET, a Python, o JavaScript e a Ruby. E se você perguntar, professor, qual dessas linguagens é a melhor? Não existe uma linguagem melhor do que a outra. Todas as linguagens elas são ótimas, né? Só que cada uma tem uma área específica. Por exemplo, a PHP ela é melhor para desenvolvimentos em web. Nós temos a Java e tem a JavaScript, né? Que é duas linguagens completamente diferentes, mesmo que o nome venha a ser parecido. E nós temos a linguagem Python, né? Que nós vamos ver no decorrer do nosso curso. Que a linguagem Python ela é uma linguagem mais para iniciante, é uma linguagem completa, né? Como eu disse, não existe linguagem melhor do que a outra, mas é uma linguagem melhor para quem está iniciando na programação. Programação versus algoritmo, né? Programação construída por um conjunto de algoritmos, né? E o que é um algoritmo? Um algoritmo é uma sequência de passos para realizar uma tarefa ou resolver um problema. Então, assim, nós sabemos que programas eles são compostos por algoritmos. E o algoritmo é só uma sequência de ações. Como, por exemplo, eu vou atravessar a rua. Eu tenho um processo para atravessar a rua. Por mais que todo dia você faz isso, mas sem aquele processo. Eu atravesso a rua. Eu tenho as minhas ações. Eu olho para a direita, olho para a esquerda. Eu coloco uma condição. Se não vier um carro, eu atravesso. Se vier um carro, eu aguardo, espero o carro passar e atravesso. Então, a linguagem de programação, o algoritmo, ele funciona de uma maneira. Ela é uma receita, ela é um passo a passo, a receita detalhada para que o computador venha seguir. Aí, ó, nós temos aqui um exemplo de um algoritmo, né, de trocar uma lâmpada. Vamos observar o primeiro passo. Quando eu trocar uma lâmpada, pegar uma lâmpada nova. Segundo passo, pegar uma escada, né, cobrir e subir. Terceiro passo, posicionar a escada debaixo da lâmpada. Quarto passo, desligar o interruptor, que é importante. E quinto passo, subir na escada com a lâmpada na mão. O sexto passo, retirar a lâmpada queimada. Sétimo passo, colocar a lâmpada nova. Oitavo passo, descer a escada. Nono passo, testar o interruptor. Décimo, guardar a escada. E 11, jogar fora a lâmpada queimada. Aí alguém pergunta, professor, a ordem influencia? Sim, dependendo da ordem pode influenciar. Porque o primeiro passo, eu estou falando de pegar uma lâmpada nova. Eu não posso começar em já guardar a escada. Eu vou começar do passo de número 10. Não, já vou guardar a escada antes de trocar. Então não vai dar. Então o algoritmo ele tem o passo a passo para ser seguido para dar corretamente, tá bom? Aí a lógica computacional, né? Nós temos o problema e temos a lógica, né? É com a lógica que eu posso escrever os meus algoritmos. Gente, olha, lógica de programação, por mais que venha o nome lógica, venha ser parecida, mas não é a lógica do raciocínio lógico, não. Existe uma lógica toda da programação. A lógica de programação ela é construída por algoritmo, ela é diferente da lógica do raciocínio lógico, da lógica matemática. Mas, professor, então por que o nome lógica? É porque o algoritmo ele tem uma lógica. O algoritmo não pode ser escrito de qualquer maneira. O exemplo da lâmpada. Eu não posso começar, vou trocar uma lâmpada. Eu não posso começar, eu vou pegar a lâmpada nova e jogar no lixo. Não. Então eu tenho um passo a passo a seguir. Os algoritmos podem ser representados de várias formas, né? A descrição narrativa, o diagrama ou fluxograma, pseudocódigo e linguagem de programação. Então, gente, olha, temos essas quatro formas de representar, né? Na verdade, tem várias formas.
E as que a gente mais conhece hoje é a linguagem de programação e o pseudocódigo, mas na verdade hoje nós temos mais as linguagens de programação. Então, eu tenho a descrição narrativa, né? A narrativa, ela vai narrar, né? Vai dar passo a passo. No exemplo de trocar a lâmpada, né? O passo a passo, pegar uma lâmpada nova, pegar uma escada, né? E tem aquele mesmo passo a passo até colocar a lâmpada nova. Então, no meu exemplo aqui, eu tenho, ó, início, né? Todo algoritmo ele tem que ter o início e também tem que ter o fim, né? Então, ó, eu passo a instrução, aí eu tenho as condições, se, né? Se a lâmpada estiver boa, eu vou trocar, né? Eu passo a instrução. Se não estiver boa, eu procuro outra lâmpada boa e troco, né? Ela é toda descritiva, né? A descrição narrativa. Vamos para a próxima. Algoritmo de fluxograma, né? O fluxograma ele é mais detalhado, né? Problema: somar dois números inteiros qualquer. Tá pedindo fazer a dois somas de números inteiros qualquer número, né? Então eu tenho meu início, vamos dizer, A e B, né? A pode ser 2 e B pode ser 3, né? Então 2 mais 3, aí eu vou fazer a soma e o fim do meu programa. É bem fácil da gente compreender. Por exemplo, aqui eu tenho mais um exemplo, eu tenho a entrada, o processamento de dados e as saídas. Porque a gente tem que entender que o computador ele faz nada mais do que processar dados, processar informações, realizar cálculos matemáticos e aritméticos. Então, funciona dessa maneira. E a gente vai continuar na próxima aula, tá bom? Falando de algoritmo e linguagem de programação.